eu sou a Nath e hoje eu vim falar pra vocês de mais um livro. Dessa vez é o Lady Killers, Assassinas em Série, que é a edição da Dark Side Books, gente. Então assim, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não tenho um Kindle, nem costumo ler os livros físicos. Eu moro num quarto pequeno, então não tenho muito espaço para armazenar livros, nem nada disso e tal. Mas, gente, eu costumo ler no meu iPad e dá muito certo, assim, pra mim, tipo, fica muito bom, eu consigo ler os livros, principalmente os da Dark Side Books, porque são livros mais coloridos, com ilustrações e tal, então, tipo, fica muito mais interessante ler assim do que num Kindle. Então eu até prefiro, na maioria das vezes, sabe? Eu sou meio fã, assim, do livro digital. Vou deixar na descrição do vídeo os links tanto do livro físico quanto para você comprar no Kindle e tal. Então, gente, não esqueçam de dar uma olhadinha na descrição de todos os vídeos, sempre que vocês verem. E é isso, vamos começar. Bom, gente, o livro de hoje ele é sombrio e é provocador e vai mexer com a sua cabeça a respeito de serial killers e sobre quem eles podem ser. Lady Killers, Assassinas em Série, publicado pela icônica Dark Side Books, foi escrito pela jornalista Tori Telfer. Gente, assim, eu sou meio ruim com esses nomes assim em inglês, então vocês vão ter que me perdoar. Eu ainda tô um pouco gripada, é difícil de pronunciar, mas, gente, achei chiquérrimo esse nome. Tori. Achei chique. Vocês não acharam chique? Eu achei chique. É um livro que mostra que o mal, sim, também tem o rosto de mulher, mas que a história preferiu apagar. Que assim, gente, vamos lá. Eu fiz essa frase de efeito aqui pra fazer no vídeo, mas convenhamos que assim, vamos lá. Saiu uns tempos atrás uma lista de serial killers, né? Tipo, pelo mundo e tal. E aí, por exemplo, em primeiro lugar, né? O ranking, em primeiro lugar, tá os Estados Unidos com cerca de 3.300, alguma coisa assim, serial killers registrados ao longo da história. Em segundo lugar, vem tipo a Rússia com 300. Não é que a história quis apagar que serial killers mulheres existiam, mas que, primeiro, existe uma discrepância gigantesca entre qualquer país para os Estados Unidos em que cita serial killer. E segundo, gente, que por alguma razão que ninguém entende, tipo, 95% deles são homens, assim. Tipo, o livro mostra alguns casos de mulheres serial killers, assim. Não são todos os casos registrados na história, porque, por exemplo, casos brasileiros não tem no livro, né? Mas tem casos ao redor do mundo, assim, e tal. Então, assim, gente, realmente tem alguma coisa acontecendo assim. Joguei no ar essa discussão. Vocês tentem explicar aqui nos comentários o porquê que isso acontece. Mas por que 95% dos serial killers, assim, são homens? Não entendi. Realmente, tem mulheres serial killers. Mas é tão raro, assim, a ponto de que precisam, sabe, que precisa ter um livro, tem que ter documentário, tem que ter livro quando acontece uma mulher ser serial killer, de tão raro que é. É babado, gente, é babado. Bom, quando a gente fala de serial killers, quais são os primeiros nomes que vêm na sua cabeça? Eu aposto que é Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, tipo, tem vários que aparecem na sua cabeça, eu tenho certeza absoluta disso. Mas quando se trata de mulheres, você consegue lembrar de alguma? Elise Matsunaga não é uma serial killer, tá, gente? Vamos aos fatos aqui, tá? Elise Matsunaga, ela matou uma pessoa. Isso não configura uma serial killer. É sim uma criminosa? É uma criminosa, mas não é uma serial killer. Então, precisamos pensar um pouco mais, gente. Onde estão as serial killers mulheres? E é aqui que o nosso livro Lady Killers entra. Lady Killers mergulha na vida e nos crimes de mulheres assassinas ao longo da história. É muito mais do que uma coletânea de histórias bizarras, sabe? Tipo, ele conta como a sociedade tratou essas mulheres, assim. Então, tipo, é um livro muito interessante. E é bizarro como a sociedade tratou essas mulheres como anomalias, piadas. Quando eu digo anomalias, eu quero dizer que é como se não fossem mulheres. E piadas realmente uma chacota, tipo, uma mulher tentando fazer uma coisa que ela não pode fazer, sabe? Ou até mesmo vítimas do amor. Porque, claro, gente, o único motivo pelo qual uma mulher tem que matar alguém é por amor. É esse o único motivo, né, gente? Não tem mais nada que uma mulher pode ter. Impressionante, né? Impressionante. É um livro feminista, sim, de um jeito crítico, de um jeito ácido e nada romantizado.
assim, gente, gosto pouco, né? Bom, a estrutura do livro. O livro é dividido em vários capítulos, cada um contando a história de uma mulher, e ao todo são 14. Essas mulheres vêm de diferentes épocas, diferentes países e, claro, com diferentes motivações, então é por isso que o livro vai contando, né, o que acontece. Não são todas as mulheres que são vítimas do amor, inclusive, nesses casos, elas não são vítimas, né? Aparentemente, elas são as assassinas. Algumas mataram por dinheiro, outras por prazer, algumas por vingança. Enfim, a escrita da autora é muito gostosa, gente. É uma escrita muito bem pesquisada, informativa, ela é sarcástica, ela é ácida, é bem legal, gente. É bem legal, eu gostei disso. E agora eu vou falar rapidamente das assassinas que mais me impactaram no livro, gente. Bom, a primeira delas é Jezreel Spears. Ai, que nome chique, gente. Cada nome chique que eu falo nesse canal. Ai, no outro canal eu não falo tanto nome chique assim, não, sabia? Bom, é uma assassina escocesa do século XIX que matou vários membros da própria família, gente, com um veneninho, uma coisinha básica, sim. E a sociedade da época simplesmente não aceitou que uma mulher podia cometer esse crime. Tipo, não, imagina, gente. Isso é histeria. Loucura da cabeça dela. Imagina que ela vai fazer um negócio desse. Nunca. Entendeu, gente? Foi isso. Chamaram de sofrimento emocional, histeria, qualquer coisa. Menos assumiram que ela é uma assassina. Bom, tem outro caso que é bem legal, que é Mary Ann Cotton. Mary Ann Cotton. Gente, tá difícil de falar, eu tô um pouco gripada, mas eu tô tentando, tá? Mary Ann Cotton. Conhecida como a primeira serial killer da Inglaterra. Isso é interessante, né? Pode falar. Ela matou 21 pessoas, incluindo seus filhos e seus maridos, no plural, pra conseguir seguros, gente. Exatamente, seguros de vida. 21 pessoas pra conseguir seguros de vida. Vocês estão entendendo o nível? Enfim, a bicha é fria. Ela é fria. A gente tem também a Dani Doss, que é talvez a mais bizarra, assim, do livro, assim. Acho que tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre a história dela. Ela matava os maridos um por um, sempre com um sorriso no rosto. Ela era tipo uma vovó sorridente, assim, sabe? E chega a ser estranha, sabe? Tipo, ela chegou a dar uma entrevista pra televisão depois de ser presa, rindo e contando como ela escolhia suas vidas. Tipo Black Widow, assim, sabe? Real oficial, tá, gata? Real oficial. Bom, a gente tem uma outra também, que é a Damara Overby. E essa chega a ser bizarra, gente. Sinceramente, eu não sei se a da Dani Doss é a mais bizarra do livro. Talvez essa seja. Sim. Porque essa aqui é pesada, gente. Ela é dinamarquesa e ela se aproveitava de mulheres que deixavam seus bebês aos seus cuidados e simplesmente matava eles, gente. É isso, é bem pesada essa história. Bom, essas são só algumas. Tem também assassinas italianas, francesas, americanas, enfim, gente, tem bastante coisa assim nesse livro. É um passeio sobre a história do crime, assim, sabe, gente? De uma ótica que raramente é contada, né? Então é bem interessante. O tom do livro. E aí chegamos no ponto legal, gente, o que acontece? O mais interessante do livro é que ele não tenta romantizar nada, assim, sabe? Tipo, ele chega e fala papum, entendeu? Ele fala exatamente o que tem que ser dito, como tem que ser dito. Ele não alivia as informações e ao mesmo tempo não tenta aliviar os crimes. É o que é. São mulheres e são assassinas. Ponto. Isso é muito legal. O livro, ele trata como a sociedade tratou as mulheres que eram assassinas como se fosse uma aberração, um erro do sistema feminino. Coisa que a gente sabe muito bem que, sinceramente, homens assassinos existem em todos os lugares, todos os países. E, sinceramente, de certa forma, de certo contexto, isso é uma coisa até romantizada, né? Não é à toa que a gente tem um sistema de exército em cada país, que basicamente são homens treinados para matar. Então, assim, gente, 2 pesos e 2 medidas. E a autora ironiza isso com muita classe, muita parcimônia. E ela mostra que ao invés de que a mídia mostrasse essas mulheres como assassinas conscientes e capazes de fazer exatamente o que elas fizeram, mostra como se elas fossem doentes, histéricas, como se elas fossem vítimas de alguma coisa que afligisse a feminilidade delas, aquela coisa de tipo assim, não, porque ela é mulher, ela nunca faria isso, deve ser algum problema, gente. Às vezes é o que é, entendeu? E o livro mostra isso, que às vezes é o que é. E a gente sabe que muitas vezes, né, a sociedade trata como se mulheres só pudessem cometer crimes
quando estão fora de si ou sob a influência de um homem. Bom, o livro aborda alguns temas como o machismo estrutural e o sistema judicial, né? Que, assim, gente, essas duas coisas são bem atreladas, o machismo e o sistema judicial. A idealização da mulher como anjo do lar, né? Essa desconstrução, mostrando que existem sim mulheres capazes de fazer o que quer que seja, que tenha que ser feito, sim. Existem. O livro também fala como a mídia, né, constrói essas narrativas sobre ser vilã, louca ou santa, né? Existem essas coisas assim que acontecem realmente na mídia. E também um ponto interessante, gente, o uso do veneno como arma feminina ao longo da história. De fato, existem muitas falácias, né, lugares assim do Brasil que dizem que veneno é coisa de mulher. Se uma pessoa morre envenenada, provavelmente foi uma mulher quem o matou. E aí o livro fala um pouco sobre, não fala exatamente sobre isso, né? Mas ele mostra realmente que repetidas vezes o veneno foi utilizado como arma entre as mulheres na história. Então, assim, gente, é muito legal esse fato, só uma coisa interessante assim, que eu soltei pra vocês. Bom, gente, sobre a edição do livro, porque assim, quando a gente fala de Darkseid, a gente tem que falar sobre a edição do livro. E eu, como editora, né? Editora não, né? Eu sou, na realidade, diagramadora, né? É uma profissão um pouco diferente, mas eu também trabalho na construção de livros e revistas, então assim, eu gosto muito de prestar atenção nisso, por isso eu gosto de livros bonitos. Gente, a Darkseid simplesmente sempre arrasa, né? Como que pode uma editora nunca errar? A edição, gente, é belíssima, assim. Eu não tenho o livro físico aqui, mas eu sei que ele tem uma capa dura maravilhosa, que eu já vi ele nas livrarias, né, gente? Tem ilustrações, mesmo no Kindle o livro tem uma identidade, assim, sombria, babadeira. E eu gosto de adaptar o aplicativo do Kindle para mais ou menos como o livro é. Então, se o livro tem páginas escuras, eu leio ele com páginas escuras, que é pra ter mais essa imersão, né, do livro real. Então eu faço isso mesmo. Então, mas é uma estética meio vitoriana, meio gótica. É muito legal, gente. Eu gosto pra caramba desse livro. E, gente, ele tem um rosa tão oi, assim, que é o que mais chama atenção, assim. Até na própria biblioteca do Kindle, ele é o livro que mais chama atenção. Eu acho muito legal. Se você é das gatinhas que amam True Crime, Lady Killers é uma leitura obrigatória, porque, gente, assim, né? A gente tem que ter a representatividade também, né? A gente passa tanto... Eu sei que você fica aí escutando podcast de 2 horas falando sobre como os homens matam as mulheres. Então é bom ler um livro sobre como as mulheres matam os homens. Acho tudo certo. Se chama justiça. Se chama justiça não, se chama reparação histórica, gente. Eu acho que é sobre isso. Bom, você vai se chocar, você vai. Você vai rir, você também vai. Mas eu recomendo muito essa leitura. E aí, você já conhecia esse livro ou não? Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi a história que mais te chocou dentro desse livro e quais são as motivações principais que você acha que essas pessoas tiveram ali, né, nessas histórias que o livro conta. Bom, se inscreve no canal, dá like no vídeo, não esquece de comentar, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque é sempre bom, né, gente? É isso, é nóis e tchau!